tarde. Eu estou só nesta parte de início das conversas para dar as boas-vindas a todos, quer aos nossos convidados, quer às pessoas que estão presentes nesta sala, mas também àqueles que nos estarão certamente a ver e a ouvir, porque esta conversa, à semelhança das que temos feito até hoje, está a ser transmitida por videodifusão, ou seja, nós não podemos medir o número de participantes só pensando nas pessoas que estão na sala, porque provavelmente outras pessoas estarão em locais até bem distantes, mas também aqui no ISCTE, e irão assistir a esta conversa. Esta conversa vai ficar também depois disponível para rever, nomeadamente no caso dos nossos convidados e dos participantes na conversa, para eventualmente reverem o que aqui disseram, vai ficar disponível a partir do site da biblioteca. Enquadrando esta conversa, portanto, a biblioteca é uma biblioteca normal, claro que tem aquelas tarefas e aquelas rotinas todas de aquisição de livros, disponibilização de documentos, mas temos uma preocupação grande em termos de dinamização de atividades que promovam a partilha, a troca de ideias, o diálogo. Estas conversas chamam-se exatamente conversas da biblioteca, porque podem ocorrer nas instalações da biblioteca, numa sala mais pequenina, mas também em auditório, como é o caso de hoje. E o que procuramos é, com contributos vários de pessoas ligadas ao ISCTE, mas de pessoas que nos dão a honra de aceitar o convite de participar nestas conversas, fazer então uma troca de ideias que seja em torno de questões que nos preocupam e, neste caso em particular, questões que provavelmente estarão muito atuais, se calhar não pelas melhores razões, mas para as quais nós temos que dar alguma atenção, e entendemos que isso também pode ser o contributo da biblioteca, ou seja, criar esse espaço de debate, de análise destes temas com pessoas que são de todos conhecidas. Eu não vou fazer a apresentação porque temos um moderador, o Dr. Sérgio Caramelo, que vai referir as pessoas que estão aqui na mesa, que as vai apresentar. Resta-me dar-lhes, portanto, as boas-vindas, esperar que desfrutem destas conversas que nós organizamos e agradecer também à doutora Madalena, à professora Madalena, que eu conheci como doutora Madalena, que nos desafiou para organizarmos esta conversa, que pela primeira vez normalmente elas partem das exposições bibliográficas, dos temas que nós temos nas exposições bibliográficas, ou de um livro do mês. Neste caso esteve na base o trabalho que ela apresentou como a sua tese de doutoramento, e é a primeira vez que o fazemos, mas ficamos muito satisfeitos pelo desafio lançado e agradecemos. E pronto, eu agora vou para o lado de lá. Muito obrigada. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, sejam bem-vindos em nome do ISCTE a estas conversas na biblioteca, portanto, cujo espírito já foi anteriormente apresentado. Eu quero agradecer também em nome do ISCTE àqueles que são os intervenientes desta sessão e que passo a apresentar rapidamente. Portanto, tenho o Eugénio Fonseca, portanto, presidente da Caritas Portuguesa, aqui à minha esquerda. Também à minha esquerda, a Mónica Franco, diretora de Comunicação e Fundraising da Associação Movimento Bloom, correto? Não me enganei, obrigado. E também membro do Conselho Consultivo da Operação Nariz Vermelho, portanto uma intervenção bastante conhecida. Creio que esteve na origem desta iniciativa também. Muito bem. Obrigado. Portanto, à minha direita, Raul Laureano, professor do ISCTE e coordenador de uma formação nova e inovadora, queremos nós, lançada pelo Instituto de Políticas Públicas e Sociais aqui do ISCTE, destinada especificamente às questões do fundraising para o terceiro setor. Portanto, trata-se de uma oferta que nós achamos fundamental para este momento, também relativamente inovadora no seu formato, porque tem cerca de 100 horas e 10 semanas, portanto, algo em relação ao qual daremos novidades públicas dentro de algum tempo. Por fim, a pessoa que em boa medida lançou esta iniciativa e também a iniciativa do próprio curso de fundraising, a Madalena S. de Abreu, portanto, professora do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, correto? Pronto, obrigadíssimo. Feita a apresentação e para não perdermos muito mais tempo, portanto, passo a referir o alinhamento desta sessão de hoje. Teremos primeiro
o caso da Madalena, que irá apresentar aquilo que será a síntese, ou uma parte da síntese do estudo que desenvolveu, ligado às questões dos determinantes do donativo. Como foi referido anteriormente, portanto, o estudo foi feito destinado a uma tese de doutoramento que foi defendida há alguns meses atrás, não é? Portanto, esse problema já está resolvido e ainda bem. A seguir, será a vez do Raul Laureano também apresentar alguns dos dados relativos a este mesmo estudo e deixaremos 2 momentos para comentários e debate por parte do Eugénio e por parte da Mónica. Portanto, está previsto que cada um destes intervenientes tenha cerca de 10 minutos e depois passaremos então a discussão para o público em geral. Portanto, espero que surjam questões e dúvidas interessantes. Madalena, então, faça favor. Quem dá mais em Portugal? Esta é a questão que eu pretendia resolver nestes últimos 7 anos de vida, começando também por Inglaterra, para aprender com eles o que eles fazem em termos de angariação de fundos, e aprendi imenso com eles, e também tenho que dizer com a experiência norte-americana, que são, hoje em dia, no mundo inteiro, quem está à frente em termos do fundraising muitíssimo bem organizado. Então, este estudo começou por fazer uma série de questões, nomeadamente em Inglaterra, e depois, mais tarde, fez-se um survey bastante grande aqui em Portugal. Conclusões, logo à partida, quais são as grandes conclusões? Muito curiosamente, as conclusões não são muito diferentes daquilo que se chega a conclusões no resto dos países por esse mundo inteiro, onde são feitas entrevistas a este nível. As pessoas que ajudam, que dão mais donativo particularmente, são as pessoas que têm a ver com a religião, eu diria os religiosos, as pessoas que têm um nível muito elevado de voluntarismo, que se dedicam ao voluntariado, e ainda, como outra grande conclusão deste estudo, foi as pessoas mais velhas. São aquelas que participam e que dão mais. Este estudo, na origem, importa saber aquilo que se perguntou. Quais foram as grandes questões iniciais? Quais foram as grandes dúvidas? As grandes dimensões que têm a ver com as pessoas que dão e a motivação que nós, enquanto seres individuais, temos para dar, para ajudar uma organização sem fins lucrativos. Então as questões foram partindo da motivação, o altruísmo e o egoísmo. Esta é uma questão que é debatida pela humanidade há mais de 20 séculos. Aqui definiu-se simplesmente altruísmo como a motivação quando o objetivo é ajudar outros, aquilo que se faz. O egoísmo, por oposição, independentemente do que se faz, da ação pró-social que se desenvolve, o objetivo é, no final, beneficiar-me a mim próprio. Ainda também se perguntaram algumas coisas acerca de ações pró-sociais e o que é que leva as pessoas a fazer as ações pró-sociais. Nomeadamente, daquilo que depois se inquiriu, chegou-se à conclusão que estas eram 2 dimensões muito importantes na nossa realidade portuguesa: compaixão e voluntarismo. A compaixão tem a ver com o sentimento que eu tenho porque quero aliviar o sofrimento de outros e que depois redunda numa série de ações que eu faço para ajudar, como cooperação, ajudar, prestar cuidados, etc. O voluntarismo tem a ver com algo mais organizado, que tem um determinado momento em que eu participo numa organização que tem um conjunto de ações que faz de voluntariado para ajudar outros. O que é que se perguntou mais, e neste contexto da realidade portuguesa, que nos parece ser muito importante? Religiosidade. Aliás, como todos nós sabemos, isto é muito importante e é determinante da cultura portuguesa. Perguntou-se então sobre qual era a experiência pessoal que a pessoa faz da religião. E utilizou-se aqui uma escala que mede 4 dimensões, como podem ver aqui, que tem a ver com a prática, com a crença, com a experiência que a pessoa tem da religião e as consequências que a religião tem na sua vida. Perguntou-se ainda qual era a afiliação religiosa da pessoa, isto é, pertence ou não pertence a um grupo religioso. E havia 3 dimensões possíveis, ou 3 opções. A pessoa ou diz que é religiosa, mas que não vai à missa ou que não vai à igreja, e aquele que não acredita, que não pertence a nenhum grupo, o secular. Perguntou-se também, obviamente, e este era o objeto do estudo, aquilo que nós queremos indagar é como é que a pessoa faz donativos, quanto é que dá e se dá com muita frequência ou não. E temos aqui estas categorias diferentes. Se a pessoa é regular ou não, e utilizou-se esta métrica de o regular é aquele que dá pelo menos uma vez por ano, que este mais ou menos é
consensual até a nível mundial, de classificar os doadores que são regulares, são aqueles que dão pelo menos uma vez por ano, o que não é regular, e depois, que organização é que ajuda? Tem que ser uma organização religiosa, direta ou indiretamente ligada à Igreja, uma organização secular, portanto, que não tem ligação nenhuma qualquer à Igreja, ou então dá indiferentemente para os dois tipos de organizações. Perguntámos também o nível de doações, se o valor é elevado ou não. Classificámos, depois de estudar a realidade e o contexto português, e também trabalhámos com algumas organizações, a partir de 21 euros seria considerado um donativo de valor elevado. Onde é que foram feitas as perguntas? Se foram feitas, este grande survey foi feito sobre 5 grandes grupos de instituições da ação social do nosso país. E, portanto, e aqui cabe-me dizer que isto vem do John Hopkins Project, que muitas pessoas aqui na assistência conhecem. E este estudo em Portugal foi feito por pessoas e académicos ligados à faculdade, na Universidade do Porto, à Católica do Porto, ao Polo do Porto, que distingue 5 grandes grupos de organizações passíveis de terem donativos particulares, que são as fundações, as misericórdias, as ONGDs, Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, associações IPSS e museus. Depois de tentarmos recolher uma base de dados que não existe no nosso país, portanto, existem algumas coisas parcelares, conseguimos obter e-mails válidos de quase 1.700 instituições destes 5 grandes grupos. Pedimos às instituições para entregarem via e-mail um inquérito aos seus doadores. E foi assim que foi feito o nosso estudo. Portanto, não foi diretamente perguntar a um doador, mas é pedir às organizações para questionarem, para enviarem um inquérito ao seu doador. E no final, portanto, o inquérito, há que reconhecer, era muito extenso, conseguimos 612 questionários completamente respondidos. Relativamente agora já a resultados destes inquéritos, como é que foi a população que respondeu? Obviamente estes inquéritos são anónimos, não sabemos quem são as pessoas, mas sabemos qual é o perfil. Alguns dados demográficos, 66% eram mulheres, 52% dizem-se religiosos. Em termos da média de idades, foi 37 anos de idade, a média de idades. E o maior grupo está aqui entre os 25 e 34 anos. Relativamente às práticas donativas das pessoas, dos 612 inquiridos que responderam completamente ao inquérito, temos aqui uma prática de donativos no regular e não regular, 75% diz que é regular, 68% dá a partir de 21 euros para cima e mais de 50% dá para ambos os tipos de organizações indiferentemente. Portanto, organizações ligadas à Igreja ou não ligadas à Igreja. É indiferente, dá para as duas. Mais algumas conclusões, agora conclusões mesmo, já do estudo, depois de trabalhado. E começam aqui as conclusões que podem ser muito interessantes e que nós queremos que podem ajudar as organizações agora a serem e ajudarem estes dados, podem ajudar as organizações a obter mais fundos. O altruísmo, claramente, e havia uma série de questões sobre altruísmo e egoísmo, claramente é uma motivação muito maior para a prática de donativos do que o egoísmo. Nós temos aqui 2 valores, isto são as médias. A escala é de 1 a 5. A média 3.4 para altruísmo e egoísmo 1.7. Estamos aqui a ver claramente uma diferença. O altruísmo, sem dúvida, influencia quer as pessoas que são regulares, isto é, que dão todos os anos, quer o valor. As pessoas mais altruístas, tendencialmente, são as que dão valores mais elevados do donativo. O egoísmo é muito fraco para determinar a motivação do dar. Curiosamente, só aqui num dos estudos que se foi feito, o egoísmo só originava a prática de donativos num caso, quando a pessoa dá um valor baixo, no seu donativo é um valor, portanto, menor que 21 euros, 20 euros ou menos ainda. Aí sim foi originado por uma motivação egoísta. No entanto, chegámos a esta conclusão. Os valores de altruísmo e de egoísmo não conseguem dividir as pessoas pela sua prática religiosa, isto é, pela sua afiliação religiosa. Quer isto dizer, aquele que se diz religioso secular ou o religioso que não vai à igreja, tem aqui assim níveis de egoísmo e altruísmo bastante idênticos, embora, há que dizê-lo,
Aqueles que dizem que vão à igreja e os que são religiosos são aqueles que têm os valores de altruísmo mais elevado, mas é pouca a diferença. Relativamente então a ações pró-sociais e estes sentimentos pró-sociais, compaixão e voluntarismo, curiosamente, isto em termos de resultado, e é interessantíssimo ver na realidade portuguesa, porque obviamente se adequa à nossa realidade, a compaixão obteve valores elevadíssimos comparativamente ao voluntarismo. Quer isto dizer, as pessoas parece que sentem muito. O valor era quase 4, a média, portanto é um valor muito elevado. No entanto, embora as pessoas digam que sentem muita compaixão, têm um sentimento de pena, querem estar com quem sofre, querem aliviar quem sofre, não é isso que determina o facto de darem donativos. Isto é um dado muito interessante. Embora o voluntarismo não, o valor é muito mais baixo, mas as pessoas normalmente fazem muitas ações de darem, portanto, os donativos são originados por pessoas que têm um perfil de serem voluntárias, que têm uma atitude de voluntarismo bastante elevado. Por exemplo, e isto em todos os casos daquilo que medimos sobre o donativo, quer aquele que é frequente, o doador que é regular, aquele que dá um donativo mais elevado e também aquele que escolhe qualquer tipo de organização para dar, que não vai escolher uma ou outra, é para qualquer uma delas que eu dou. Mais resultados sobre a religiosidade. Ela é clarissimamente um dos fatores aqui neste estudo que resulta em maiores donativos, em donativos mais regulares e nas pessoas que escolhem ambos os tipos de organizações. Portanto, maior índice de religiosidade, independentemente de como é que ela foi medida, é a pessoa que dá para mais tipos de organização, que dá um valor mais elevado e que escolhe ambos os tipos de organização. Também não poderíamos esperar outra coisa, que é esta questão, a religiosidade é muito maior para doadores religiosos do que, por exemplo, para seculares. Parece-me quase que óbvio. Outro dos apontamentos que deixamos aqui, que é muito, muito interessante e que já foi também medido em vários países, e há muitos estudos que dizem sensivelmente o mesmo, ou que chegam à mesma conclusão, é que há uma ambiguidade entre as pessoas que dizem eu faço parte da igreja, ou eu sou membro da igreja, ou eu frequento. Há muita confusão, há aqui assim uma sobreposição de dados. Para muitas das pessoas inquiridas, não é claro se são parte ou não da igreja, pelo facto de a frequentarem. Portanto, são perguntas que se fazem e que nos mostram uma coisa muito importante, que quando nós colocamos questões que têm a ver com a religiosidade, com a pertença da pessoa a uma determinada religião, as respostas não são sempre muito claras, nem são fáceis para a pessoa que as vai dar. Muito interessante e muito importante agora para as nossas organizações, ainda mais, provavelmente. Os doadores religiosos são aqueles que dão um donativo mais alto, mais regularmente e para ambos os tipos de organizações. Os doadores seculares quase que não dão para organizações religiosas. Havia 4% no estudo que dava para ambos os tipos de organização. Raramente escolhem uma organização religiosa. Portanto, os seculares são os primeiros a dizer que religioso não quero dar. E os valores são mais baixos. Relativamente à idade, também é outra conclusão muito interessante, muito importante, e que segue aquilo que tem sido dito e investigado noutros países. As pessoas mais velhas são as que dão mais regularmente e para ambos os tipos de organização. Nomeadamente, no caso, por exemplo, das pessoas que têm mais de 65 anos, são aquelas que dão valores mais elevados. Relativamente ainda ao montante dos donativos, o valor máximo do doador que só dá para uma organização religiosa vai até 200 euros. Quem dá mais de 200 euros são as pessoas que dão para qualquer tipo de organização. São os que se assumem como doadores e ajudam. Até 50 euros é o valor máximo que aparece para pessoas que dizem que dão só para organizações seculares. Ideias gerais, e agora já me vou aproximando aqui do fim desta apresentação. O altruísmo, e é muito importante afirmá-lo, é um determinante das práticas donativos. E deixo aqui esta nota, portanto, esta questão se o altruísmo existe ou não, ainda hoje é discutida por muitos académicos e na área da psicologia é uma questão muitíssimo forte e que está em cima da mesa ainda atualmente, embora cada vez mais haja defensores de que o altruísmo é uma motivação real nas pessoas,
E neste estudo foi visto claramente que o altruísmo existe e que é uma motivação muito forte para dar. Influencia positivamente, enquanto que o egoísmo, ao contrário, as pessoas que mostram que são mais egoístas, uma atitude egoísta é para seu benefício o que fazem, são aquelas que dão montantes mais baixos de donativo. O voluntarismo, sem dúvida, as pessoas que são voluntárias e que mostram um grande nível de quererem ajudar e ser voluntárias, são aquelas que estão dispostas a ajudar as organizações a dar várias vezes e a dar montantes mais elevados. Os doadores religiosos são diferentes dos doadores não religiosos, claramente. A religião, medida de diferentes formas, e houve um conjunto bastante extenso de questões, mostrou que tem um impacto muito grande sobre as práticas donativas das pessoas, e as pessoas mais velhas tendem a dar mais regularmente e a escolher diferentes tipos de organizações. Ideias polémicas, que muito parte da discussão que vem, por exemplo, que chega dos Estados Unidos da América. Provavelmente há 20, 30 anos atrás isto estava a ser discutido de uma forma acalorada, especialmente até por economistas que diziam que não, que tempo e dinheiro não eram complementares. O que é que isto quer dizer? As pessoas que se voluntariam, que dão tempo, não dão dinheiro. E quem dá dinheiro não dá tempo. Este estudo mostra o contrário. E há cada vez mais estudos, não é só nos Estados Unidos, agora este em Portugal, mas noutros sítios, noutros países, que mostram claramente que a pessoa que dá dinheiro dá tempo. Os doadores religiosos são mais generosos. Há uma discussão imensa também, atualmente, e muito interessante sobre porque é que isto pode acontecer. Isso é outra questão, e se tiverem interesse em saber, gostaria também de falar sobre isto. Há explicações de porque é que isto pode acontecer, não é? Levanta-nos a questão. Doadores religiosos dão mais vezes, porquê? Ser parte de uma denominação religiosa pode ser aqui um trigger ótimo para nós que trabalhamos no fundraising das organizações e um elevado grau de voluntarismo. Queremos procurar pessoas que possam dar, vamos pedir a estas. Pessoas mais velhas, também. E deixo apenas aqui uma lista muitíssimo pequena de alguns sites que podem ser úteis, portanto, de centros de investigação que existem no mundo inteiro, mas estão aqui pessoas aqui assim na assistência que também conhecem e elas próprias que desenvolvem estudos que podem ser úteis para outras organizações aqui em Portugal. Portanto, isto é apenas um sumário, uma síntese daquilo que existe já a nível mundial e onde nós podemos ir buscar imensos dados sobre o que é que se passa em termos de fundraising nos dias de hoje, quer em termos de números, quer em termos de práticas. Muito obrigada. Madalena, obrigadíssimo. Passávamos então ao Raul Laureano, que fará, por assim dizer, portanto, uma segunda vertente, portanto, desta mesma informação. Então, muito boa tarde. Quero começar por cumprimentar aqui os meus colegas da mesa e agradecer a presença aqui no ISCTE. Quero cumprimentar também a assistência, é sempre bom estarmos aqui no ISCTE com pessoas essencialmente de fora. E quero felicitar a Madalena pelo excelente trabalho que fez e muito aprendi com ela. O meu papel aqui nesta mesa é muito pequenino. Pronto. O meu objetivo é mostrar como é que técnicas de data mining podem ajudar as organizações a conhecer melhor os seus doadores. O que é que são estas técnicas de data mining? Na prática são técnicas de estatística e de inteligência artificial que se juntaram e chamaram data mining, mineração de dados, extração de conhecimentos. Isto agora é complicado. Está aqui o modelo que resultou de uma técnica data mining, que é uma árvore de classificação, em que se vê muito bem o ganho que se pode ter com este tipo de técnica. Não sei se conseguem ver, mas lá em cima verificamos que 86% dos doadores que são religiosos dão com regularidade. Mas fomos descendo na árvore, por isso é que isto se chama uma árvore, chegamos cá abaixo, chegamos aqui abaixo e verificamos que todos os doadores que são religiosos, que têm mais de 29 anos e que têm um elevado nível de voluntarismo, dão com regularidade. Ou seja, se eu ficar só pelos religiosos, consigo 86% que dão com regularidade. Se começar a refinar estes religiosos, primeiro pela idade, mais de 29 anos, e depois pelo voluntarismo, chego à conclusão que, se for a este cluster, a este grupo, consigo muito mais doadores
regulares. Depois há outros nós, por exemplo, ao lado, é religioso, tem mais de 29 anos, mas tem baixo nível de voluntarismo, então 90% dá. E há aqui outros ramos que ninguém dá. Ou seja, então não vale a pena as organizações irem procurar este tipo de doadores, porque já sabe que à partida não vai ter grande resultado. Portanto, as técnicas de data mining permitem, num grande conjunto de dados, extrair algum conhecimento. Algum conhecimento é útil, pode-se pôr em prática, outros nem por isso. Outros modelos foram feitos, não ter o computador à frente, e, por exemplo, chegámos a outros resultados interessantes. Quem é que faz donativos para organizações seculares? Um dos grupos, e acho que era 90% dos indivíduos deste grupo, ou seja, dos que são seculares, que têm nível médio de religiosidade e mais de 39 anos, têm uma grande tendência, têm uma grande probabilidade para fazer donativos para organizações seculares. E conseguimos outros grupos, os que têm grande tendência para as organizações religiosas, os que dão para ambas as organizações. Estes modelos são muito úteis. E são muito aplicados no marketing direto. O marketing desenvolveu muito estas técnicas. De facto, são fáceis de interpretar, é olhar para a árvore e seguir os ramos e conseguimos extrair conhecimento. Temos aqui outro slide. Já passou? Quem é que dá para ambos os tipos de organização? Pronto, fomos por um ramo e chegámos à conclusão que é o religioso que não vai à igreja e que tem um elevado nível de altruísmo. Ou seja, se quisermos doadores para dois tipos de organizações, então devemos de ter com este grupo. Religiosos que não vão à igreja, ou seja, se calhar não vale a pena ir para a porta da igreja, como muitas vezes vai fazer os peditórios. Vamos para o outro lado. Quem é que dá donativos, já passou? Com elevado valor? Fomos também a um modelo e chegámos à conclusão que era quem tinha um grande nível de religiosidade, podiam ser seculares ou religiosos. E agora vocês podem perguntar como é que eles têm um grande nível de religiosidade e serem seculares. A Madalena explica. Porque é algo que faz muita confusão, mesmo na discussão de doutoramento dela. Isto não é fácil, isto é uma cultura anglo-saxónica, que há muito esta distinção. Para nós portugueses, na prática é a mesma coisa, mas a Madalena depois pode explicar. Temos aqui um outro exemplo que a Madalena há bocadinho falou. À medida que a pessoa envelhece, tende a dar com maior regularidade, e temos aqui um gráfico, isto é um gráfico simples, mas que também está incluído nas técnicas de data mining, que se vê claramente que quanto mais velho, maior a probabilidade de dar. E se repararmos nos mais novos, que são de 15 a 24 anos, 38%, eu não sei se consigo ver bem, aqui é a primeira parte vermelha da primeira barra, apenas 38% dos mais novos dão com regularidade. Se formos para os mais velhos, já 92% dos mais velhos dão com regularidade. Por isso, queremos doadores que deem com regularidade, mais vale ir para os grupos etários mais velhos, temos maior probabilidade de ter sucesso. Por fim, um outro tipo de gráfico também sai destas técnicas, e isto é muito útil no tal marketing direto e no marketing bancário utilizam muito isto, que é para ganhar eficiência nas nossas campanhas. Neste gráfico conseguimos ver que se eu inquirisse, ou se fosse pedir a 40% de doadores, a Madalena tinha 612, se eu fosse pedir apenas a 40%, aos 40% que o modelo me diz, eu conseguia um resultado de 80% dos doadores regulares. Ou seja, precisava de inquirir mais de 60% para ganhar só 20% de doadores regulares. Vale a pena o esforço financeiro? Estar a fazer não sei quantos telefonemas, insistir, chatear pessoas que à partida se calhar não dão? Este tipo de técnicas também permite estas análises. Pronto, e aqui consegue-se ganhar muito. Se calhar eu ficava contente inquirindo apenas 40% dos 612, consegui 80% dos resultados. E isso, se calhar, vale a pena. E muitos mais resultados deste género nós obtivemos. Pronto, a tese da Madalena está disponível no repositório da biblioteca. Quem quiser depois ver mais resultados é público. É público? Se não é público, a Madalena dá autorização, é público. Também já tem algumas comunicações em conferências, também está na internet. Se quiserem mais resultados, encontram com facilidade. Para acabar aqui a minha intervenção, voltando aqui ao estudo, este foi o primeiro estudo em Portugal a lidar com os donativos, não havia nenhum estudo, não sei se entretanto já apareceu mais algum. Foi o primeiro a introduzir o altruísmo e a religiosidade como determinantes dos donativos, e é um estudo que recorre a técnicas de data mining, que é sempre uma vantagem quando temos muitos dados em que é difícil extrair conhecimento. E muito obrigado pela vossa atenção.
era só mais alguns resultados. Obrigado. Obrigado, desde logo, pela rapidez e pela economia de tempo. Passava então à Mónica Franco para fazer os comentários que entender e, desde logo, deixar ajustado falar algo sobre a campanha de doadores do movimento Bloom, os dados mais recentes, se for possível. Sim, boa tarde. O meu nome é Mónica Franco. Eu sou fundadora de uma associação sem fins lucrativos ambiental, que é o Movimento Bloom. E trabalhei também, hoje em dia faço parte do Conselho Consultivo da Operação Nariz Vermelho, mas trabalhei na gênese da criação da Operação Nariz Vermelho. A minha primeira experiência no fundraising foi nos Estados Unidos, em que eu, há 20 anos atrás, fui fazer o 12º ano nos Estados Unidos e deparei-me tive um choque cultural, porque quando cheguei aos Estados Unidos, ia lá passar um ano, as pessoas que não me conheciam de lado nenhum da escola tinham feito fundraising e quando eu lá cheguei no primeiro dia disseram: os teus estudos estão pagos, a tua viagem de finalista está paga e o teu bar de finalista está pago. E eu tive um choque cultural, porque pensei, mas as pessoas não me conhecem de lado nenhum e angariaram fundos para mim, mas eu não sou pobre. Portanto, foi um choque em que eu me percebi que Portugal tinha uma maneira de pensar muito diferente dos Estados Unidos e no liceu onde eu andava, nunca na vida nós iríamos angariar fundos, fazer festas, bolinhos, vender coisas para um estudante que nós não conhecíamos de lado nenhum. E, portanto, aí tive a minha primeira consciência da diferença cultural entre Portugal e os Estados Unidos. A minha perspectiva mudou radicalmente, de facto. Eu estudei publicidade e na área da publicidade trabalhei alguns clientes e um dos clientes que mais me interessaram foi, de facto, os clientes do terceiro setor. Trabalhei para a ACAP e trabalhei para a Fundação Cardiologia Portuguesa. E apercebi-me também que, para mim, dava-me um gozo especial fazer essas campanhas mais do que as campanhas de publicidade de marcas, mas apercebi-me da vontade das pessoas com quem estava de trabalhar coisas do terceiro setor. Ali um bocadinho aquilo que a Madalena falava, de uma forma altruísta, as pessoas gostavam, nós participávamos nas campanhas não com dinheiro, mas com tempo. E apercebi-me, na área da comunicação, que o tempo pode se transformar mais tarde em dinheiro. Isso foi uma aprendizagem que eu também tive. Nessa fase também da comunicação, das campanhas que fazíamos, nós percebemos que os portugueses gostam de ajudar, mas os portugueses gostam de drama e gostam de calamidades. E isso sim, isso puxa ao lado emotivo dos portugueses. Deixei a publicidade e comecei a trabalhar na Operação Nariz Vermelho. E na Operação Nariz Vermelho deparei-me com um problema muito sério. Era eu e 3 palhaços e aquilo que eu tinha que fazer era angariar fundos para a associação. Era complicado agarrar em 3 palhaços e tentar explicar, fosse a quem fosse, onde eu fosse angariar fundos, que palhaço era uma coisa séria. Isso foi a primeira dificuldade. E depois porque aquilo que a Operação Nariz Vermelho fazia era levar alegria às crianças hospitalizadas e, portanto, não era uma calamidade, por assim dizer, não era uma catástrofe. E como uma das coisas que nós tínhamos como ponto assente na Operação Nariz Vermelho era nunca usar a imagem das crianças com quem nós trabalhávamos, apesar de trabalharmos no IPO também, ou podíamos ir por aí para poder angariar fundos para a associação, foi sempre um ponto assente que nós não iríamos angariar fundos utilizando a imagem das crianças. Era complicado explicar às pessoas e pedir para as pessoas apoiarem a Operação Nariz Vermelho, porque à partida era estranho palhaços e hospitais e parecia assim uma coisa de brincadeira, uma coisa de ânimo leve, e não era um grande drama. Portanto, isto também foi uma aprendizagem em termos de fundraising para nós pensarmos como é que nós podíamos chegar às pessoas, sensibilizar as pessoas, para as pessoas poderem apoiar a Operação Nariz Vermelho. Tendo esta consideração, que não era uma calamidade, mas que os portugueses têm compaixão e dão, e gostam de histórias, foi um bocadinho por aí que a Operação Nariz Vermelho começou a fazer a sua angariação de fundos, criando alguma notoriedade para poder chegar às pessoas e explicar que o trabalho da Operação Nariz Vermelho era bastante importante. E, portanto, nós na Operação Nariz Vermelho, não tendo hipótese de levar as pessoas ao hospital para ver o que os palhaços faziam e não tendo hipótese de transformar qualquer pessoa num doutor palhaço, porque é preciso ser profissional para o fazer e ter
uma experiência e ter uma formação específica, criámos alguns produtos, foi uma das maneiras que nós fizemos, foi criar alguns produtos que pudesse fazer com que as pessoas e as empresas apoiassem. Inspirado em coisas que existem, que nós vimos, sei lá, lembro-me de termos ido eu ter ido ao Jardim Zoológico, ter visto Adota um Animal, e pensei, se calhar era interessante que as pessoas podem adotar um palhaço e podem de facto participar para que um palhaço vá 2 vezes por semana visitar crianças no hospital. Fizemos um programa que se chamava Abraço um Hospital, que também as empresas podiam apoiar. E já no meu fim, portanto eu tive 8 anos na Operação Nariz Vermelho, mas antes de sair da Operação Nariz Vermelho, nós, aliás foi aí que eu conheci a Madalena, num congresso de fundraising, apercebi-me da importância de campanhas face-to-face, ou seja, de doadores regulares. Isto porque a Operação Nariz Vermelho também estava muito focada em pedir dinheiro a empresas e, portanto, dentro do âmbito da responsabilidade social das empresas, mas estava muito dependente de empresas, o que é, de facto, um risco, porque esse dinheiro pode acabar. As empresas um ano apoiam, o outro ano não apoiam, não é? Portanto, uma estratégia que era necessária e urgente era ter doadores regulares. E fizemos, então, deu-se início uma campanha face-to-face. Eu, na altura, soube lá, quer dizer, que era uma campanha que lá fora, na Holanda, na Inglaterra, tinha bastante sucesso, mas em Portugal não conhecia nenhuma associação que a tivesse feito. Quando começámos a fazer, fizemos com os espanhóis, porque em Portugal não havia ninguém que a fizesse, portanto tivemos que recorrer a um serviço espanhol. Por acaso a Amnistia já tinha começado a fazer essa campanha e aquilo que eles nos propuseram foi fazer uma campanha em 4 meses e conseguir captar 900 doadores regulares. Eu achava que era impossível, achava que era bastante difícil, mas a verdade é que a campanha correu muito bem e, de facto, nesse período de 4 meses foram angariados os 900 doadores regulares. Eu não tenho dados para vos apresentar, porque depois acabei por sair da Operação Nariz Vermelho, dados que possa analisar, mas a Madalena tem esses dados sobre todos os doadores, ou seja, o perfil dos doadores, mas o que é facto é que os portugueses dão. E foi no início, esta campanha foi feita já no princípio da crise, alguns deles mantêm-se, outros depois têm a ver com o acompanhamento da campanha, mas eu fiquei abismada com o facto de tantas pessoas se inscreverem efetivamente para poderem dar todos os meses e contribuírem para uma associação, porque a minha percepção é que isto funcionava lá fora, foi um risco que nós tomámos, mas eu tinha algum medo que as pessoas gostassem de facto de contribuir anualmente ou pontualmente e não com uma certa regularidade. Portanto, acho que é uma campanha que teve bastante sucesso e que pode ser um exemplo a seguir para outras associações. Hoje em dia, como fundadora do Movimento Bloom, portanto, eu saí dos palhaços e fui para as fadas. O Movimento Bloom, eu estou sempre dentro da área da fantasia. O Movimento Bloom, aquilo que faz é religar as crianças à natureza através da magia das fadas e, portanto, nós levamos as crianças à floresta, às escolas. Neste momento trabalhamos com escolas. A proposta é que os miúdos tenham contacto, porque não têm contacto nenhum hoje em dia com a natureza. E comecei com o mesmo, estou há 2 anos no Movimento Bloom e comecei com o mesmo problema, que é como é que eu vou explicar às pessoas que o contacto das crianças com a natureza é urgente, é fundamental, as consequências de não ter esse contacto são graves, e como é que eu vou explicar que fadas podem ir para a floresta e ter um papel interventivo e importante, e como é que eu vou ainda mais conseguir que as pessoas apoiem a nossa associação e que contribuam para que estas fadas possam ir à floresta. Não é fácil, sobretudo porque nós começámos a associação há 2 anos, em plena crise, e, portanto, apoios, as empresas estão a cortá-los, as pessoas ainda mais, não é? Portanto, não estamos numa fase, qualquer porta que eu vá bater tenho sempre essa resposta de que estamos em cortes e esses são sempre os primeiros. Mas pronto, fundamentando um pouco também, obviamente, os nossos estudos que temos, porque nós representamos uma associação americana que se chama Sharing Nature, e os americanos nessas coisas estão muito mais à frente que nós, fundamentando um pouco as consequências que há dos miúdos não terem contacto com a floresta. Nós fazemos as apresentações por aí, mas conseguimos encontrar aqui uma forma das empresas e as pessoas poderem dar. Neste momento estamos a trabalhar muito com empresas e o que nós fazemos é através do voluntariado empresarial. Foi uma forma, não é um produto, talvez possa dizer, mas que é assim que nós angariamos fundos, através deste produto. Nós percebemos que as empresas, apesar de todos os cortes que têm na sua estratégia de responsabilidade social, ações que têm que fazer de voluntariado empresarial. E, portanto, o que nós propomos hoje em dia às empresas é que as empresas venham connosco fazer voluntariado ambiental e, portanto, vêm para Monsanto connosco, corrigir linhas de água. Agora, quando foi em esta tempestade enorme que houve em Lisboa, tivemos não sei quantas pessoas na floresta a recolher lenha e as empresas pagam para fazer esta atividade, não é?
é voluntariado empresarial, os trabalhadores, os colaboradores vêm fazer, mas as empresas pagam, e aquilo que nós exigimos é que sejam pagos todos os materiais que são utilizados, os carrinhos de mão, as enxadas, tudo o que é preciso em termos de material para fazer a ação de voluntariado, e que obrigatoriamente paguem uma ida à floresta de uma escola. Portanto, hoje em dia, a forma que nós estamos a trabalhar é, nós oferecemos estas idas à floresta das crianças através de um produto que criámos, que é empresarial, no fundo. Mas a minha opinião, assim para concluir um pouco, é que de facto os portugueses dão, mas têm que ser conquistados, e não dão por dar cá aquela palha. Os portugueses também são muito desconfiados. E por isso, aquilo que a Madalena disse há pouco, que o tempo transforma-se em dinheiro, quem dá tempo dá dinheiro, é um bocadinho verdade, porque nós, com esta coisa do voluntariado empresarial, conquistamos as pessoas, todas as pessoas com quem nós temos trabalhado, de empresas que vêm para a floresta fazer o trabalho de campo, mas que fazem ao mesmo, o trabalho de campo é intervalado com jogos que nós fazemos com as crianças, ficam conquistadas pelo trabalho que o Movimento Bloom faz com as escolas. E isso é uma forma muito mais prática de chegar às pessoas e de as motivar depois tornarem-se sócios do Movimento Bloom ou fazerem as nossas atividades. Portanto, eu acho que é uma forma interessante de poder angariar fundos. Já ouvi muitos nãos. Acho que no fundraising uma das coisas que acontece é nós temos que bater a muitas portas, mas se as coisas forem bem fundamentadas, se as associações tiverem credibilidade e um bom trabalho feito, independentemente da crise, é possível nós continuarmos a trabalhar e termos quem acredita em nós. E fundraising não é só dinheiro, é também tempo. Como há pouco falávamos, é também tempo de empresas que doam contabilidade, os advogados que nos ajudam a fazer os contratos, as agências de publicidade que nos ajudam a fazer as nossas campanhas, e, portanto, esse tempo é fundamental também. E eu acho que os portugueses gostam de dar tempo porque se sentem bem. Quando não têm dinheiro, dão tempo, e isso é fundamental. Espero ter contribuído. Mónica, obrigadíssimo. Portanto, passávamos então ao Eugênio Fonseca, que poderá também fazer os comentários que achar pertinentes e falar um pouco dos desafios que têm sido para a Caritas, o agravamento da conjuntura que todos nós conhecemos. Eugênio, faça favor. Muito obrigado também pelo convite, agradeço a Madalena Abreu e ao Isqueté. Ver se consigo nos 10 minutos. E vou sair um bocadinho aqui da corrente, talvez porque represento aqui uma instituição das tais religiosas, em que o perfil dos dadores é um bocadinho diferente, embora partilhe de algumas das afirmações feitas pela Mónica. E vou-me cingir às perguntas que nos deixaram. Se os portugueses são generosos, e dentre os portugueses, quem é que dá mais? Eu gostaria, em primeiro lugar, de fazer uma distinção entre aquilo que são gestos de dádiva e aquilo que é a cultura da dádiva, que um pouco a Mónica já abordou. Para dizer e corroborar, considero que os portugueses têm muitos gestos de generosidade, são altruístas, como prova o estudo, são muito generosos, mas falta-lhes a dita cultura da solidariedade. Portanto, o faltar a cultura da solidariedade quer dizer que precisam dos tais estímulos. Portanto, e também sinto aquilo que foi referido, um dos estímulos que estimula com mais eficácia essa generosidade é a intensidade da gravidade dos problemas, e quanto mais eles forem rodeados de muita dramaticidade, mais a generosidade pulula. E aqui a gente percebe nitidamente a influência dos meios de comunicação social e o posicionamento dos meios de comunicação social. Se posicionam dando um enfoque maior nesses aspectos mais dramáticos, então as pessoas afluem com maior rapidez e até aumentam a sua generosidade. Dou só um exemplo, ou melhor, dois exemplos, um dentro e outro fora, o que foi
a campanha feita nos primeiros grandes incêndios de há 9 anos e a forma como a comunicação social acompanhou e os resultados que isso teve em termos de generosidade, e agora esta onda de incêndios, embora já estivéssemos num contexto de crise, mas a diferença foi desproporcionada, portanto, consideravelmente. E depois aquilo que foi a onda de solidariedade que em Portugal se gerou quando aconteceu o tsunami no Sudeste Asiático. Isso teve muito a ver com a insistência mediática e a forma como os mídias trataram todo esse drama que aconteceram nos países atingidos. Portanto, os portugueses são generosos, mas eles têm que ser influenciados, são bastante determinados nessas influências. Depois, na sua generosidade, existe muitas vezes um contraditório, que eu chamo o contraditório entre a proximidade versus distância. Contrariamente àquilo que eu vou percebendo em países europeus e de outros continentes, que há uma cultura de generosidade, por exemplo, para os países em vias de desenvolvimento, está aqui quem sabe disso, espontânea, nós aqui ainda não conseguimos isso. Nós aqui temos ainda aquela lógica de que o nosso problema é sempre muito mais grave que o dos outros. E, portanto, neste momento, organizações como as nossas, que estão a ser confrontadas com problemas dramáticos, como são aqueles que recentemente acontecem em Moçambique, com aquelas cheias que estão a dizimar pessoas e património, com o drama da Síria. Não posso avançar com uma proposta que chegou à Caritas recentemente, por parte das Nações Unidas, mas que estamos a refletir como fazer, porque se avançarmos neste momento com as gravíssimas carências que o nosso país está a atravessar, nós não vamos ser bem-sucedidos, porque as pessoas estão muito centradas nas suas próprias preocupações. Mas sempre foi assim, quer dizer, e mesmo na generosidade interna, às vezes é muito condicionada por isto. Eu não ajudo porque vocês estão a ajudar pessoas que precisam menos que eu. Isto é muito frequente. E foi referenciado também aqui pela Mónica, e eu também quero realçar, o excesso de preconceito e desconfiança. Somos muitas vezes confrontados com este repto. Eu dava, mas tinha que ter a garantia que chegava ao destinatário. E mesmo que a gente certifique pelos meios, que são os meios possíveis, que são os meios da apresentação dos resultados, dos relatórios, da certificação contabilística, etc., fica sempre qualquer dúvida. Eu dava, mas era preciso saber se chega efetivamente ao destinatário. E depois a questão do próprio preconceito entre aquilo que são os bens em espécie e os bens pecuniários. Há uma diferença da dádiva quando o apelo é feito para se darem, os géneros alimentares. Vejam-se o que são os resultados das campanhas dos bancos alimentares. E depois veja-se o que são os resultados das campanhas quando se pede dinheiro. A nossa gente gosta de dar, mas dar sobretudo as coisas e não dar o dinheiro. E isto tem a ver com, a leitura que fazemos é que tem a ver com um certo sentido da posse, porque estão a dar alguma coisa, e é o tal poder sobre, e também a tal desconfiança. Porque, desculpe, não percebi. Talvez com mais experiência, mas eu costumo muitas vezes dizer, podem dar o saco de arroz, mas se cair nas mãos de um fraudulento, ele pode ir vender o saco de arroz e pôr o dinheiro ao bolso. Portanto,
E isto, até em termos de economia de escala, traz-nos alguns problemas. Em campanhas que fazemos, por exemplo, para países em vias de desenvolvimento, em que podemos ir comprar diretamente ao produtor determinados produtos e pedimos às pessoas que nos deem as ajudas pecuniárias para podermos fazer isso. As pessoas preferem, imagine, aqui há uns anos, ainda os conflitos armados em Angola eram muito acesos e tivemos que fazer uma campanha de ajuda humanitária e foi preciso enviar muitos contentores com arroz e nós conseguimos ir ao produtor comprar a granel esse arroz. Mas as pessoas rejeitavam a dádiva em dinheiro porque preferiam dar o arroz. Quando nós, com 1 quilo de arroz, conseguíamos comprar no produtor 4 quilos. Porque não passava pelo intermediário. Mas não conseguíamos explicar isto às pessoas. Porque a lógica é vocês querem o dinheiro porque assim é mais fácil desviar esse dinheiro. Portanto, a questão da desconfiança, e aqui eu digo isto porque é tal cultura da dádiva, tal aprendizagem que se tem que fazer. E para isto há que contar muito com a influência dos próprios mídia. Aqui os mídia têm que ter um papel muito importante. Porquê? Porque estão muitas vezes na área da influência, na influência para a motivação da dádiva, mas depois já não estão na apresentação dos resultados da aplicação da dádiva. E ajudariam muito a desfazer estas desconfianças e estes preconceitos. Porque muitas vezes entre o acontecimento que origina a dádiva e a aplicação da dádiva vão tempos grandes, não é? Estou a pensar no que aconteceu concretamente com os incêndios, em que foi preciso construir casas de novo, e quando fomos dizer aos mídias, venham ver as casas construídas para que o povo saiba onde aplicado, onde a Caritas aplicou o dinheiro que lhe foi confiado, a resposta era, isso já não é agenda, isso já não está na agenda, já não está no período mediático, já não é agenda mediática, e são sempre estas justificações. Depois, quem dá mais? Tenho dificuldade em responder, embora o estudo da Madalena ajude a esclarecer isto. Eu tenho muita dificuldade, porque a tentação que nós temos de dizer é, assim um bocadinho no nosso discurso, dão sempre mais aqueles que menos podem. É uma coisa que entramos. E eu sei que é verdade, às vezes recebo cartas que me deixam muito confuso, até pessoas da sua parca reforma ainda partilham. Mas a ideia que passa muitas vezes é que são aqueles que menos têm que mais partilham. Bem, também é verdade que estamos num país que a maioria pouco tem. E, portanto, tem que ser essa maioria a partilhar. Gosto pouco de generalizar, porque também já tenho tido exemplos de gente, não só a nível empresarial, mas até gente, a título particular, que tem bom posicionamento financeiro e que chega e que ajuda, e muitas vezes sem exigir qualquer contrapartida mediática. Para não gastar mais tempo, não me dedico a esta pergunta. Pode ser aqui mais uma outra referência. Os donativos particulares são importantes para a sustentabilidade das organizações de solidariedade? Sem dúvida que são. São muito importantes, mas é preciso esclarecermos de que particulares estamos a falar. São os voluntários, as direções das instituições, se são as pessoas anónimas, se são as empresas. Eu tenho a percepção, se as instituições de solidariedade social conseguissem contabilizar as ajudas que recebem da sociedade civil em tempo, em bens e em dinheiro, talvez chegássemos à conclusão de que o investimento vindo desta parte é superior ao investimento público nessas instituições. O problema é que não conseguimos contabilizar, porque, por um lado, as próprias instituições não estão ainda mentalizadas para a importância de operacionalizar esta contabilidade,
embora a estrutura contabilística já o permita. Mas em tempo dado, em dádivas que se recebem, eu tenho a percepção, é uma percepção que não tenho dados objetivos, era um estudo que valeria a pena fazer, é mais este investimento da sociedade do que propriamente o investimento público. Claro que é cada vez mais importante estas ajudas da sociedade civil, porque sabemos que os recursos públicos são cada vez mais escassos. Por outro lado, esta participação da sociedade nas instituições, a partir da dádiva do tempo ou da dádiva por donativos, é muito importante em termos até pedagógicos, porque obriga a um envolvimento nessas instituições, obriga a que as instituições se abram às comunidades e acresce aqui algo que na nossa sociedade nós temos que fazer um esforço muito grande para que haja efetivamente um crescente sentido de corresponsabilização para que a democracia que pretendemos seja uma democracia efetivamente mais participativa. Finalmente, o que fazem as organizações para captar os donativos. E aqui compreendo que o Nariz Vermelho, as fadas, tenham condições que muitas vezes organizações como a Caritas tenham limitações de outra ordem. Mas quer dizer que a maior parte das instituições de solidariedade social ainda não se apercebeu da importância que tem o marketing social. Continuo ainda a procurar pelos meios rudimentares, arcaicos, esta forma de receber donativos, como aqui foram referenciados, por lanches que se fazem, por rifas, por leilões. E a palavra marketing para as instituições assusta. Portanto, há um trabalho que tem que se fazer junto das instituições para perceberem o valor que tem o marketing social e que ele é imprescindível e tem que ser valorizado. Depois, temos um problema, nós, por exemplo, instituições de solidariedade social que se dedicam especificamente àquilo que são as situações de pobreza e de exclusão, nós temos sempre relativamente, mesmo alguns particulares, mas isto passa sobretudo com as empresas, temos sempre problemas com uma palavra que é terrível, que é chamada retorno. As dádivas e depois o dador exige o retorno, pergunta-nos sempre qual é o retorno. E instituições como a nossa temos muita dificuldade em termos esse retorno, porque o retorno é dar a visibilidade. A visibilidade muitas vezes para o nosso público não serve para os destinatários, para de onde provém o donativo. Portanto, esta questão do retorno para nós é uma complicação. Como é para nós outra complicação, que gera às vezes tensões, que é entre os métodos, as estratégias de ajuda e a ética institucional. Às vezes há propostas para gerar donativos que colidem com a ética das instituições. Só quero dizer, só para exemplo, e já estou a ultrapassar muito tempo, mas neste Natal rejeitamos uma dádiva em Géneros que eram 3.000 cabazes de Natal para famílias carenciadas. 3.000 cabazes. Vejam o que é que isto representa em quilos de bens alimentares. Porque a empresa obrigava a que os destinatários últimos desses bens aparecessem num determinado espaço e que lhes fossem entregues em mão para depois serem fotografados para as revistas de tal empresa. E quando nós sabemos que hoje as pessoas que estão a precisar desses cabazes de Natal não estão de forma nenhuma disponíveis para este tipo de teatralização que é o tal retorno. Portanto, as soluções que nós temos para angariar, e por exemplo nós na Caritas temos tido muito essa experiência, em primeiro lugar é a transparência na gestão. Sermos muito transparentes na gestão dos recursos que nos são disponibilizados. Prestar contas à sociedade. Dizer onde é que foram aplicados.
E mais uma vez aqui nós precisávamos de uma ajuda maior da comunicação social. Porque se vamos publicar em jornais a preços que são pagos por publicidade, lá se vai uma boa parte destes recursos. E aqui devia haver, por parte da comunicação social, uma abertura maior a facilitar-nos a divulgação da aplicação desses resultados. Depois, a divulgação das boas práticas. E, mais uma vez, volto aos mídias. Os nossos mídias não estão ainda mentalizados para a importância que tem, em termos da consciencialização e da abertura e da motivação para a generosidade das pessoas, as boas práticas. Porque se é verdade, como nós dissemos, que motiva a desgraça, eu também acredito que se a nossa população fosse mais vezes confrontada com aquilo que é positivo, com aquilo que resultou, até as tais desconfianças se esbatiam mais e eram capazes de avançar até com mais recursos em prol destas causas, porque viam os resultados e até se empenhariam mais. E, finalmente, como eu disse, a abertura destas instituições à comunidade no sentido de estarem com todas as pessoas e estarem disponíveis para acolherem todos os problemas que nas comunidades em que estão inseridos possam aparecer. Muito obrigado. Eugénio, agradecido. Portanto, eu, se estiverem de acordo, passaria primeiro a palavra ao público para qualquer tipo de comentário pertinente ou questão que queiram colocar algum dos intervenientes e depois deixaria também aqui aos presentes na mesa, portanto, alguma dúvida que queiram colocar entre os quatro. Não sei, temos microfone? Muito bem, então, questões, comentários, dúvidas, façam favor. Muito boa tarde, parabéns a todos pelas excelentes exposições que foram efetuadas. Eu vou só identificar-me muito rapidamente, eu sou uma voluntária numa associação, sou até coordenadora do voluntariado na Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, daí o meu interesse neste tipo de temáticas porque estou habituada não só a contactar com os sócios doentes, mas também pessoas que não sendo sócias de uma associação, que é também uma IPSS, portanto por vezes têm questões, o que é que nós fazemos com os valores e o que é que podemos fazer para também conseguirmos maiores angariações. Aqui foram levantadas algumas questões, de entre várias, eu gostaria também de colocar aqui uma questão que é, em termos habituais, quando nós sabemos que existem muitos doadores, sejam eles entidades empresariais ou não, parece que cada vez mais há uma necessidade de transparência, ou seja, das próprias pessoas que muitas vezes querem, digamos, o seu anonimato também quererem que o seu nome seja divulgado para também revelarem que afinal deram aquele contributo e depois a partir daí também receberem alguma comunicação do tal retorno, ou seja, afinal em que é que este meu donativo foi aplicado. Portanto, creio que será também uma das situações que podem, digamos, disputar aqui maior interesse e a tal questão da transparência que acho que é bastante relevante. Agora, para as apresentações, aqui sobre o estudo que foi feito pela professora doutora Madalena Abreu, tenho uma questão que é, dentro do perfil deste público em que foi feito o estudo, houve alguma verificação também do tipo de remuneração que estas faixas etárias tinham ou não houve qualquer tipo de confronto nesse sentido? Aqui para chegar à tal conclusão, se realmente são sempre as pessoas mais velhas que têm uma remuneração acima da média, que costumam participar mais ou não? É só para complementar nesse sentido. Não, essa questão não foi colocada. O rendimento da pessoa não está previsto. Apenas sabemos, pelo estudo e os dados que recolhemos, que as pessoas mais idosas ou mais velhas dão mais vezes, um montante mais elevado. Essa questão da remuneração... Isso porque nós sabemos que com menos de 24 anos não estão a trabalhar, porque às vezes não querem participar de dependência dos pais ou dos familiares. Daí essa é a minha questão também. Sim. Relativamente, poderíamos dizer imensas coisas já acerca disto, dos estudos, por exemplo, que há
obviamente o maior número de estudos vem dos Estados Unidos, e aquilo que é mais consensual hoje é que as pessoas dão igualmente por diferentes escalas de rendimentos que têm, mas provavelmente, apesar disto estar a ser discutido entre os académicos, porque há muitas maneiras de olhar para os dados, não é uma questão simples de indagar, as pessoas provavelmente que têm menor rendimento dão uma proporção maior que as da classe intermédia ou classe média. E os mais ricos também, novamente, dão mais em termos proporcionais. Portanto, este é mais ou menos um entendimento que tem sido mais consensual, que é aquela chamada curva U. Isto é, quem tem um rendimento menor ou quem tem um rendimento muito elevado são aqueles que provavelmente dão maior proporção daquilo que têm. E provavelmente isto também acontecerá noutros países, não é apenas nos Estados Unidos, e já têm sido feitos estudos noutros sítios, noutros países. Relativamente a essa questão, pois, temos aqui uma pessoa que poderia dizer, aliás, há uma série de pessoas aqui na assistência que eu tenho o imenso prazer de conhecer e que poderiam responder e que têm muita prática nesta questão. Já agora, poderia, se me permite dizer, isto é alguma coisa que também muitos dos presentes sabem, a questão da accountability, da transparência das contas é qualquer coisa que está a crescer. Não é? Cada vez mais nós temos necessidade de... Eu posso dizer, este estudo, quando começou a ser feito, isto já há cerca de 7 anos, lembro-me de, na altura, ter falado, por exemplo, com o bispo da minha diocese e que muito serenamente me respondeu e disse: as pessoas gostam de colocar a nota no altar de Nossa Senhora quando vai passando a procissão e que se veja. Mas hoje nós temos outro tipo de critérios e queremos as contas realmente muito claras. E também já aqui estou a basear-me em dados que existem em estudos, portanto não é apenas na minha opinião e naquilo que vou vendo e observando e participando. Nós queremos ver o nosso dinheiro bem empregue, chegar ao destino e ser bem utilizado. E penso, e daquilo que me é dado ver e que sei, as pessoas têm critérios de mais autenticidade relativamente à utilização do dinheiro. Não sei se a este nível os meus colegas de mesa gostariam de acrescentar relativamente a este. Não, estou perfeitamente de acordo com essa preocupação da transparência, porque os dirigentes das nossas instituições percebem perfeitamente que há ganhos nessa transparência, embora muitas vezes tenhamos que fazer uma distinção entre aquilo que são os critérios de transparência e aquilo que muitas vezes, por parte sobretudo das entidades oficiais, é a chamada fiscalização, que não ajuda à verdadeira transparência. É feita com esse objetivo, mas no emaranhado da tal burocracia e de critérios que muitas vezes são puramente critérios pouco realistas, porque pouco inseridos naquilo que são as realidades, acabam por destrocer a própria transparência. Eu dou-vos um exemplo só para poder ser claro naquilo que estou a dizer. Agora, a propósito das cantinas sociais. O Governo dá, por cada refeição, 2,5 euros. Há uma instituição, em concreto, que consegue fazer mais refeições por esse preço. E, portanto, todos os meses, as instituições são obrigadas, como deve ser, a apresentarem à Segurança Social uma listagem do número de refeições que foram distribuídas. Portanto, e aquela instituição protocolou 65 refeições mensais e recebe 2,5 euros por cada uma dessas 65 refeições. Mas a instituição consegue, em termos de economia de escala, em vez das 65, consegue fazer 78 refeições. Mas porque no impresso que tem que entregar na Segurança Social está determinado que só tem que lá escrever as 65,
teve 4 meses sem receber o dinheiro porque os impressos iam mal preenchidos. E quando se perguntou qual era o atraso, é que não estão a preencher corretamente o impresso. Então, mas porquê? Porque só podem lá pôr as 65, que aí está protocolado. Mas nós estamos a dar 78. Mas não, essas não temos nada a ver com isso. Temos a ver é com as 65. E só para dizer como, às vezes, a tal fiscalização com o excesso de burocracia não ajuda à transparência. Não é? Portanto, tem que haver aqui a tal conciliação entre aquilo que são os critérios ditos oficiais para que depois se sintam depois mais motivadas a essa transparência e não entrarem naquilo que, em termos económicos, e nesta casa saberão que isso são nas tais engenharias. Às vezes são financeiras, outras são engenharias contabilísticas, outras são engenharias de muita coisa. Porque agora, muitas vezes, a não transparência chama-se de engenharia. Coitados dos engenheiros. Faça favor. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, dar os parabéns à professora doutora Madalena. Acho que esta tese e o conteúdo são de uma utilidade, de facto, fantástica para o nosso país. Finalmente podemos começar a falar de dados portugueses e não ter que estar a comparar com, achamos que é parecido com lá fora, mas não termos dados. Portanto, acho que é o grande arranque e, se Deus quiser, o pontapé de arranque para que isto até possa ser feito um bocadinho mais alastrado e ir sendo atualizado, porque é fundamental para quem está a trabalhar na área da angariação de fundos perceber claramente quem é que são os doadores e como é que as pessoas se comportam, porque no fundo, independentemente de empresas ou particulares, é sempre pessoas. Eu tinha imensa curiosidade em saber se por acaso, dentro do estudo, se conseguiu perceber no perfil das pessoas que dão. Eu vou ser sincera que houve ali alguns dados que me surpreenderam pela positiva. Por exemplo, foi na percentagem de contribuições particulares para uma instituição. Achei que era uma percentagem muitíssimo inferior ao que foi ali mostrado. Talvez por uma questão de conceitos que se tenham do que é um doador regular e um doador individual, mas achei que as instituições até dependiam mais ou do Estado ou das empresas e não tanto dos particulares. Mas gostava de saber se por acaso se percebeu dentro do perfil do doador, em termos da estrutura familiar, do tipo de formação académica que as pessoas têm, se isso foi algo incluído e se é uma coisa que se tenha alguma ideia de qual é o perfil dentro daqueles que se falou. Estas questões não foram colocadas, mas muito obrigada pela ideia, Madalena, minha homónima. Vamos fazer agora esse estudo. Vamos arrancar a partir daqui, porque a parte demográfica com esses critérios não foi colocada, nem o rendimento, nem a educação, nem o tipo de atividades, não. Foi apenas indagada a questão religiosa, a questão de comportamento pró-social e as motivações. Sim, o género e a idade, não é? Porque... Pronto, isso sim, que vi. Sim. Esta questão da religiosidade, e eu cheguei um bocadinho atrasada, portanto houve aqui um bocadinho que eu queria só confirmar, que era, não é especificamente para instituições que se digam religiosas, ou é? Em termos da base do estudo? Não, são duas questões diferentes, então provavelmente eu não expliquei. Há aqui uma questão que tem a ver com a religião, com a organização, se faz parte de imaginem, de uma paróquia, se está direto ou diretamente, e este era perguntado se as pessoas ajudavam organizações religiosas, já ação social, mas tem uma ligação religiosa. Isso é a questão, portanto, da natureza da organização. Outra questão diferente, e porque este estudo, aqui o que nós estávamos a tentar perceber é quem é o doador, as pessoas que dão, e esta pessoa concreta tem uma afiliação religiosa, eu faço parte de uma organização religiosa, sim ou não? A afiliação religiosa, que é meramente um dado demográfico, pertence ou não a um determinado grupo religioso. E outra questão ainda sobre a religião, que nos permitiria ver um bocadinho mais e que nos permitiu ver com mais minúcia o que é que a pessoa entende e como é que vive a sua religião, e isso é outra questão que foi colocada também com uma série de questões neste estudo. Isso é que eu chamei, que o conceito é a religiosidade de cada pessoa, que é a experiência que eu faço, a maneira como eu vivo, como eu experimento a minha religião.
E aí não é só se eu pertenço ou não a uma determinada igreja, é como é que eu a vivo, como é que eu faço, se eu rezo ou não rezo, se eu vou ou não à igreja, como é que eu experimento, que consequências é que isso tem na minha vida. Portanto, é aprofundar cada vez mais. E foi por isto, e foi algo que ao bocado o Raul também nomeou, que é que estranho que nós chegamos à conclusão de pessoas que se dizem eu sou secular. Isto aconteceu neste estudo, noutros estudos também acontece. Eu já tive a experiência disto nos meus questionários que eu fiz, que não estão aqui mostrados, que eu fiz em Inglaterra, e acontecia exatamente o mesmo. Pessoas que dizem eu sou secular, eu não tenho nenhuma religião. Mas depois perguntamos uma série de questões sobre o impacto que uma religião, a espiritualidade, por exemplo, o rezar, o acreditar numa vida para além da morte, etc., tem na vida da pessoa, que peso é que têm. E então aí as respostas já são diferentes, às vezes. Mas isso é uma realidade que acontece, que está a acontecer, e tanto quanto eu tenho conhecimento, os estudos estão a ser feitos aqui a este nível da religião, nos Estados Unidos e na Europa, é uma tendência muitíssimo forte no nosso continente europeu. As pessoas não querem, eu não sou católica, neste caso nós somos maioritariamente católicos, eu não sou católica, eu não tenho uma religião, mas depois mais à frente, isto aconteceu em Inglaterra, lembro-me de protestantes que eu entrevistei, que eu não pertenço à igreja, eu sou anticlerical quase. No entanto, depois perguntando outro tipo de questões, afinal há ali assim ligações muitíssimo fortes, nomeadamente, isto em outros estudos também é visível, por exemplo, uma questão de educação, ou os meus valores ou a minha conduta, eu depois acabo por dizer e reconhecer, isto tem muito que ver com a religião que me foi passada e onde eu fui educado. Não sei se respondo. Sim. Isto já é um campo bastante vasto. Podemos conversar muito mais a seguir. Sim. Obrigada. Muito bem, mais questões, por favor? Comentários, dúvidas? Muito boa tarde, eu chamo-me Carmo Fernandes, trabalho de uma ONGD católica, nos Leigos para o Desenvolvimento. Gostava de também parabenizar o estudo que foi feito e a reflexão que ele permite. Nós somos, se calhar, um exemplo de uma organização que se movimenta nos dois meios, quer no meio das ONGDs, e por esse nível, se nos compararmos com a maior parte das organizações, não vivemos maioritariamente, por exemplo, de fundos públicos, e se nos compararmos com outras organizações da Igreja, se calhar não vivemos tanto com donativos como outras organizações. Mas, no fundo, me parece que aqui, pelo menos nós procuramos isso, diversificar estas fontes para procurarmos a nossa sustentabilidade também. Um dos dilemas que temos, e gostava de fazer esta questão, é que nós avançamos para um processo muito mais profissional, não é? Estas campanhas que falamos implicam para as organizações uma opção estratégica de investimento também, por muito que seja de mobilização de apoios, e nós também valorizamos imenso todo tipo de contributos, seja mesmo pecuniários, em tempo e formas diversas de colaborarem. Mas, de facto, leva as organizações a pensarem no investimento. É preciso ter pessoas com competências para poderem desempenhar este tipo de trabalho e encarar a angariação de fundos de uma forma mais profissional. E a minha questão é, isto significa que há investimento e peso na estrutura que aumenta face àquilo que é o retorno direto que as pessoas esperam da operação propriamente dita, do resultado final e do cumprimento da missão de cada uma das organizações. Uma das dificuldades que temos sentido é perceber o que é um equilíbrio, em que quanto devemos investir para o retorno que podemos tirar, que seja compreendido pelos associados, pelos voluntários, pelas organizações que nos apoiam, pela sociedade no geral. Porque o que estamos aqui a falar também precisa desse tipo de investimento e nem sempre é compreendido quando a opção passa por aumentar, nomeadamente, custos de estrutura. Não sei se isto, na reflexão que vão fazendo deste tipo de estudos e das organizações que procuram investir dessa forma, também se reflete. Por exemplo, eu não tenho valores de referência e cada vez que procuro, comparam com as empresas e eu acho que é impossível comparar com o setor privado. Não sei se há referências a esse nível. Obrigada. Posso responder, Madalena? Sim. Eu, por acaso, essa questão é uma questão que com a qual eu sempre me deparei. E na Operação de Vermelho dizia, sem dinheiro não há palhaços. E é verdade, de facto. E é também um dado interessante porque
porque eu acho que os portugueses têm uma certa tendência para achar que quem trabalha nas instituições deve ser voluntário. E, portanto, é mal visto que uma pessoa seja remunerada, quando qualquer pessoa que trabalha, não é, sem ser nada contra os voluntários, obviamente, porque os voluntários normalmente têm outra vida, mas quem trabalha regularmente e diariamente numa instituição tem uma profissão e tem uma família e tem que a alimentar, não é? E, portanto, isso é uma questão com que nós nos sempre deparamos e ao longo do tempo que a Operação Nariz Vermelho foi crescendo. Eu neste momento falo da Operação Nariz Vermelho porque no movimento Bloom nós somos 2 pessoas e não somos ainda remuneradas. Eventualmente este ano vamos poder conseguir ser remuneradas pelo trabalho que fazemos. Até agora tem sido sempre um investimento. Mas na Operação Nariz Vermelho nós tínhamos essa questão também, nomeadamente com as empresas, em que os chamados sponsors nos exigiam contas, e nós éramos muito transparentes nas contas, mas ficavam chocados quando se apercebiam que parte do dinheiro que entrava na Operação Nariz Vermelho era para ser para ordenados, não é? Os palhaços recebiam ordenado, trabalhavam todos os dias na Operação Nariz Vermelho, nós também, não é? E isso é uma dificuldade muito grande. E essa questão do investimento no fundraising é fundamental, porque se as instituições e as associações não investirem em comunicação e não investirem em campanhas, também não chegam a lado nenhum. Portanto, é óbvio que tem que haver uma proporção entre por mais chocante que seja o público achar que na associação parte do dinheiro não deve ser investido em estrutura, mas quer dizer, mas sem estrutura, sem pessoas, não se consegue efetivamente fazer trabalho. E a maior parte, ou há muitas associações que não conseguem trabalhar com voluntariado. Neste caso, a Operação Nariz Vermelho, era impensável ter pessoas a serem voluntárias a irem trabalhar para dentro de um hospital, para uma unidade de cuidados intensivos. Não era viável, não é? E, portanto, há de facto trabalho feito pelas associações que não pode ser feito por voluntários. E isso é um investimento que, mais do que o público em geral, quem está à frente das associações tem que o saber fazer e acreditar que é muito importante, não é? É muito importante que seja feito. Desculpem, eu vou só dar um comentário porque não resisto, porque isto, portanto, o meu nome é Madalena da Cunha, eu trabalho na Call to Action, somos uma consultora em fundraising e, portanto, muitas destas coisas que estão aqui a vir ao de cima são muitas das questões com as quais nós nos deparamos, inclusivamente com os atuais clientes que temos e potenciais. E talvez só aqui, dizendo aqui 2 frases que podem ser úteis aqui para a Carmo, que é, em primeiro lugar, se nós fôssemos, e que é um trabalho que nós inclusive às vezes fazemos, que é, se nós fôssemos ver nos orçamentos das várias instituições, da parte dos custos, aquilo que seria realmente imputável ao que é marketing e comunicação e angariação de fundos, existe com certeza já hoje em dia uma parte desse orçamento que é trabalho que as pessoas estão a fazer a esse serviço. Pronto, pode não ser posto numa conta que diz comunicação e angariação de fundos, ou seja, investimento, mas muitas vezes já é considerado, se nós fôssemos a ver, isso já existe na realidade. Em segundo lugar, e um bocadinho pegando nas palavras da Mónica e realmente na realidade, por exemplo, da Operação Nariz Vermelho, que é provavelmente das poucas que eu conheço que instituições em Portugal, que claramente, instituições em Portugal portuguesas, não tem nada a ver com ONGs nem ONGDs que não são portuguesas, têm de facto um orçamento específico em que lhe chamam o nome que lhe devem chamar, que é Comunicação e Angariação de Fundos, e que contém lá o ordenado das pessoas que lá trabalham, o investimento em comunicação, o investimento em fundraising. O que é o investimento em fundraising? É o papel de carta que fazem para mandar o relatório de atividades, é o relatório de atividades que fazem a parte que têm que pagar, pedindo os serviços, e isso já é tudo, acaba por ser uma parte importante e significativa, que é o investimento que dá audito de retorno. E só para dar uma ajuda, existem disponíveis, e eu sei que na internet existem alguns estudos que nos dão a possibilidade de nós percebermos que, se quiséssemos pensar num rácio, o que é que seria razoável e o que é razoável para a sustentabilidade financeira de uma instituição que nós possamos considerar como um orçamento de comunicação e fundraising dentro do orçamento global de uma instituição, e que não é considerado uma coisa nem dramática, nem obscena, porque é a realidade para quem precisa de ter a dita sustentabilidade. Pronto. E partilho que assim, há rácios fáceis, inclusivamente de se calcular isso e de utilizar como medida de que, por exemplo, faço uma campanha de marketing direto, teve ou não dito retorno, e poder ir avaliando.
E pronto, não sei se ajudei um bocadinho. Qual é o rácio? Não andam tanto bem. Depende imenso de cada situação e de cada campanha. Posso só acrescentar uma coisa, que é só Madalena, a primeira vez que fui a uma formação de fundraising foi uma formação na Tailândia e lembro-me de ter vergonha de dizer que é uma formação na Tailândia. Tinha vergonha de dizer aos meus amigos que ia, porque automaticamente sabia que a reação é pá, lá na Operação Nariz Vermelho está-se a ganhar muito bem, agora vais para a Tailândia fazer uma viagem. Lembro-me de ter assim constrangimento nisso. E passou-me automaticamente quando cheguei à Tailândia e conheci 10 pessoas da Etiópia. Pensei, mas a Etiópia é um país muito mais pobre do que nós e tem cá 10 representantes de associações e eu sou a única portuguesa e a primeira portuguesa a vir uma coisa de fundraising. Portanto, a partir daí consegui também trazer isso para cá, de insistir que é preciso investir na formação das pessoas e nos profissionais que fazem fundraising, porque é uma coisa em Portugal que é muito pouco comum, não há pessoas a estudar em fundraising, não há pessoas formadas em fundraising, faz por bom senso, faz pela área da comunicação, quem está em marketing, mas é muito difícil as pessoas perceberem que fundraiser é uma profissão e tem que ser investido tempo e estudos nisso, não é? Um valor. Há vários estudos. Há algum tempo atrás, lembro-me de um estudo mais interessante que havia em Inglaterra. 20%, 50%. O que é que isto quer dizer? O custo daquele estudo que foi a várias organizações, IPSS, charities na Inglaterra, e que chegou à conclusão que os custos de fundraising e estrutura seriam à volta de 20% do orçamento dessas organizações. Depois também fizeram o estudo e compararam com aquilo que os ingleses que dão donativos, que é mais de 50% da população. Os últimos dados, 58% da população adulta em Inglaterra dá donativos regularmente. O que é que eles pensam que as organizações gastam em custos de estrutura e fundraising, angariação de fundos? 50%. É um dado muito interessante, não é? Entre os 20% e 50% há uma diferença, não é? Da percepção das pessoas. Eu diria que se fôssemos fazer esse estudo aqui em Portugal, provavelmente este esforço era muito maior, não é? E agora, e vou dizer alguma coisa que já foi dita, nas palavras de Eugênio Fonseca, nós temos aqui um problema que somos desconfiados, a nossa cultura. E, portanto, vou fazendo, a partir daqui desta questão que lanço, e lanço-vos também aqui à plateia, vamos trabalhar para tentar arranjar aqui formas de fazer fundraising no nosso país que se adaptem à nossa cultura. E esta é a nossa cultura, não é? De desconfiança, de quem gosta de mostrar que tem algum poder, que tem alguma posse. Temos que começar a fazer o fundraising e já somos aqui várias pessoas que podemos começar a trabalhar isto, e vocês, e há aqui muita gente que trabalha fundraising a sério no seu dia-a-dia. Temos que adaptar, nós vamos buscar os modelos, as métricas que nos vêm de outros países. Essencialmente, isto também já é muito comentado, da cultura anglo-saxónica, que em termos culturais, de valores, é bastante distinta da nossa num país latino. É um desafio que eu deixo. Vamos trabalhar nisso. Vamos adaptar as nossas técnicas para ajudar as pessoas a serem generosas, e porque o são, não é? Nós portugueses somos generosos, mas temos que adaptar e encontrar as melhores formas de ajudar as pessoas a fazê-lo de uma outra forma, com certeza, distinta daquilo que nos é simplesmente que nós importamos de outros países e que temos imenso a aprender, mas temos que adaptar. Ora, muito bem, eu queria só acrescentar. Dê-me só um momento, então, o microfone, por favor. Até para responder ao repto da Mónica quanto às limitações de formação, portanto, esperemos que dentro de poucos meses o ISCTE tenha um contributo significativo no domínio da formação, desde já que consideramos, pelo menos no âmbito do Instituto das Políticas Públicas, que a área do terceiro setor, e em particular o fundraising, é um domínio onde claramente temos que ter formação e que sentimos que há limitações por parte de muita gente na obtenção deste tipo de formação. Faça favor. Muito obrigado. O meu nome é Manuel Matias e durante uma série de anos colaboro com a Associação das Aldeias Crianças SOS em Portugal, uma ONG também de âmbito internacional.
E queria, antes de mais, dar os parabéns às contribuições muito positivas dos diversos palestrantes da mesa e também chamar a atenção, uma vez que está aqui presente também um representante do ISCTE, numa área nova criada precisamente para estudar esta problemática do fundraising das ONGs, a necessidade que existe por parte das ONGs, das IPSS portuguesas, sobretudo em conhecer o perfil dos seus doadores. É muito importante e esse passo começou a ser dado por muitas instituições em Portugal no sentido de se usarem dos sistemas e de alguma, aquilo que hoje em dia se chama business intelligence, no sentido de não somente empreender campanhas de angariações de fundos, mas também de integrar nos seus sistemas o conhecimento de quem são os seus doadores e, sobretudo, de segmentar doadores, criar campanhas específicas de angariação de fundos e medir o resultado, o tal chamado retorno dessas mesmas campanhas que é possível fazer. É possível, muitas vezes, no seio das instituições, criar os tais produtos e é muito importante, sobretudo, explicar o tipo de trabalho que se faz no sentido de que esse trabalho seja entendido como um trabalho credível, um trabalho válido, portanto, acrescentar valor aos doadores, para que realmente o donativo tenha um sentido. Partilho inteiramente da ideia que hoje em dia a maior parte das instituições estão cada vez mais a apostar nos chamados produtos de donativos para projetos específicos, em contraposição com a angariação de fundos, meramente fundos monetários. As pessoas gostam de ajudar, mas gostam de perceber para que é que estão a ajudar. Portanto, o feedback é muito importante junto dos doadores, ou seja, há aqui um sentido também de responsabilidade e a tal transparência que deve haver nas organizações, de prestar contas, de alguma maneira, sobre a boa administração dos donativos que são recebidos. Desde mais, muito obrigado. Eu penso que desta conferência suscitaram-se aqui questões muito interessantes e até foi importante aqui também para um certo arrumar de ideias e de troca de experiências. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado nós. Há mais questões? Portanto, enquanto circula o microfone, portanto, ponho eu uma questão diretamente à Madalena. Aliás, são duas, muito diretas e muito concisas. Primeiro, se a Madalena nos pode explicar um pouco melhor o perfil que a mim me deixou curioso, que é o perfil do doador que costuma doar valores significativos a uma só instituição. Portanto, é um número significativo dentro do universo ou não? Portanto, e qual é o perfil específico dele? Segunda questão é se este tipo de estudos, e o seu em particular ou aqueles que desenvolve, costumam incorporar simultaneamente grupos de controlo. Isto é, estudar aqueles que não dão, não é? Por contraposição aos que são doadores. Primeira questão, não. Quem dá mais dá para duas organizações indistintamente, ou as duas naturezas de organizações sobre as quais eu investiguei. Aquela que é ligada à Igreja e aquela que não é, a dita secular. Claramente, quem dá mais, maior valor, mais vezes que é o regular, é aquilo que dá para ambas as organizações. Relativamente à segunda questão, não, foi uma tentação que eu tive há cerca de 6 anos atrás e ainda bem que passou. Eu queria ter tido um grupo de controle de quem não dá. Foi um dos desafios na altura que me foi feito por alguém que acompanhava também na tese. Eu não fiz porque isto seria bastante difícil e não era esse o objeto, mas é muito interessante e já aproveito para dizer, sem dúvida, isso é uma ideia, muito obrigada. São feitos estudos também noutros países, eu já me confrontei com alguns, mas onde há imensos estudos nesta área sobre as razões porque é que as pessoas não dão. Precisamente, isto
e agora obviamente tenho que me remeter de onde vem a maior parte desses estudos e teses que são feitas, neste caso em Inglaterra, e que são feitos já há alguns anos, já havia algumas teses a serem feitas e trabalhar esta questão, por perceberem, por exemplo, no universo inglês, onde quase todas as pessoas fazem donativos irregularmente, portanto isto é uma prática completamente conhecida, a partir dos 18 anos as pessoas fazem-no, faz parte da sua vida, e era muito importante para as organizações, como a concorrência aumentar imenso, e têm que começar a arranjar mais donativos, novas formas, estão-se neste momento a deslocar em termos de estudos para perceber quem não dá, porque é que não dá, porque é esse público é que nós ainda não chegamos. Atualmente, eu não fiz aqui, assim, em Portugal ainda, mas fica a ideia. Obrigada. Boa tarde, obrigado por todos os contributos que já ouvimos, quer da mesa, quer da Assembleia. O meu nome é David Rodrigues, eu trabalho numa ONGD, na Rede Global, e gostava de deixar aqui 2 ou 3 ideias. A temática do fundraising é algo que tem interessado desde há alguns anos e tenho lido sobretudo coisas essencialmente anglo-saxónicas, que são aquelas que existem em maior abundância. E gostava de comentar 2 aspectos. Por um lado, um aspecto que foi referido pelo Sr. Eugénio, relativamente à questão de dar para fora, para aqueles que têm uma realidade mais complicada do que a nossa, os países em desenvolvimento, e que o Eurobarómetro sobre a ajuda ao desenvolvimento demonstra muito claramente que, de facto, que em Portugal, especialmente de 2011 para 2012, houve uma queda muito significativa nas pessoas que compreendem, que acham que é importante esse contributo para a ajuda ao desenvolvimento. E se acontece este paralelo dentro de Portugal, quando comparamos com a média europeia, esse diferencial é ainda bastante maior. E depois nas implicações que isso tem, nas formas de contribuição que são possíveis das pessoas, porque algumas até se mostram sensíveis, mas não estão disponíveis para colaborar para. E desse ponto de vista o Eurobarómetro tem de facto dados muito interessantes e muito relevantes. Por outro lado, uma outra questão que me parece também relevante nesta questão dos doadores particulares é a questão da retenção e da fidelização desses doadores. Não conheço de facto dados em Portugal, nem sequer muitas organizações têm de facto esse acompanhamento estatístico e de bases de dados que permitam esse acompanhamento de quem dá e em que momentos e se são repetentes ou não. Mas não deixa de ser interessante que, de facto, num dos países já aqui referidos, Estados Unidos, 53% das pessoas que não são retidas, ou seja, que se perdem, que são doadores que se perdem, têm que ver com problemas de comunicação de diferentes ordens, mas alguns nem sequer se lembram que deram para aquela organização. Isto no sentido da importância do follow-up e do acompanhamento desses doadores, que me parece também um fator extremamente importante. E eu acho que de facto é um trabalho, quer esta tese, quer outros estudos, que são muito importantes para a nossa realidade, para conseguirmos, de facto, como a Mónica dizia, podermos ter profissionais dedicados ao fundraising, não ser uma ciência de adivinhação e de mera intuição, para podermos canalizar a boa vontade das pessoas para obras e para causas que de facto merecem esse apoio. Obrigado. Portanto, o nosso tempo está a escassear. Ainda temos tempo para mais uma questão, uma intervenção. Por favor. Alguém quer acrescentar? Os dados que eu tenho aqui à minha frente, permitam-me já agora, o ano passado, isto é da CAF Online, a Inglaterra deu para fora 17% do que deu. Nos Estados Unidos deram 5%, segundo o Giving USA, que é outra fonte muito importante e vocês podem ir à internet ver. E vocês sabem, com certeza, a Holanda é o país do mundo inteiro que mais dá para fora. Eu não tenho aqui o valor, mas já vi valores que chegam a quase aos 30%. Ponho eu a última questão para encerrar e tem a ver com o seguinte. Gostaria de saber,
aqui da parte dos intervenientes, a vossa sensibilidade em relação ao perfil do doador jovem. Portanto, há um perfil específico do doador jovem ou não, e se esse perfil específico nos dias de hoje nos faz antever que no futuro, quando forem doadores maduros, por assim dizer, se terão um comportamento distinto do que tem o português de 40, 50 anos hoje. Isto é, o jovem de 20, 24, 30 anos, daqui a 20 anos, o seu perfil será similar ao perfil desta classe etária dos dias de hoje, ou teremos alterações significativas no seu comportamento? Qual é que é o papel das redes sociais, precisamente, na mobilização dos jovens? Se diz que os mais velhos é quem dá mais, mas esses não vão à internet. E nós sabemos que hoje em dia o Facebook mobiliza, até para as manifestações, mobiliza milhares de pessoas. Será que nestas campanhas também não pode ser uma ferramenta importante? Eu acho que, relativamente aos jovens, que se vai passar aquilo que a Mónica referia, é que vão investir mais no tempo e depois vão ser capazes, a partir da criatividade que têm, porque já estamos a ter aquilo que faltava muito a Portugal, que é um sentido mais empreendedor, e estamos a ter agora, sentimos que os nossos jovens estão a ter esse sentido de empreendedorismo maior do que tiveram gerações anteriores, e vão aproveitar o seu tempo para se empenharem em ações concretas, em projetos concretos, e depois, ao mesmo tempo, desenvolver iniciativas que resultam em dinheiro, em, portanto, dádivas pecuniárias. Portanto, eu acho que não sou nada pessimista relativamente a alguns que dizem que os nossos jovens estão muito centrados em ensino. Pelo contrário, julgo que vamos ter uma nova fórmula de generosidade. Para além destas iniciativas que a cada criatividade vai suscitando, e temos tido ideias interessantíssimas, até a partir daquilo que são as realidades da sua própria convivência da noite, dos convívios nos bares, e muitas vezes até chamam a Cáritas. Já há muitos anos que não ia a um bar, e fui aqui há pouco tempo que fizeram, as entradas eram feitas com produtos, e depois eu tive que ir lá receber esses produtos. Bom, portanto, há muitas iniciativas e aproveitam as redes sociais. E aproveitam as redes sociais com não só com mensagens, mas trabalhando essas mensagens de uma forma às vezes tão atrativa que até os mais velhos depois se entusiasmam por elas. Inventando jogos que depois redundam em condições que levam a que os vencidos e os vencedores tenham como participações de acordo com aquilo que foi a sua condição no próprio jogo. Portanto, eu não estou nada como digo, preocupado com aquilo que possa ser a imagem que muitas vezes eles dão de um certo alinhamento das coisas que estão a passar, não. E veja-se aqui as organizações, as ONGs que aqui vejam-se o envolvimento que muitos dos nossos jovens têm, até interrompendo o seu percurso profissional, ou antes de entrar no percurso profissional, depois de acabar o percurso académico, fazerem experiências em outras paragens. Portanto, eu acho que é promissor. Eu diria também que as redes sociais, de facto, são uma realidade que as instituições, as fundações e as ONGs têm mesmo que apostar, porque faz uma diferença. Nos Estados Unidos, o Facebook pode sangrar dinheiro com o Facebook. Cá eu ainda não consegui perceber se isso funciona, tem a ver com leis e não está ainda fácil, mas de qualquer maneira, para vos dar um caso real, prático, nosso movimento muito concreto, a
propósito de uma ação de voluntariado empresarial que nós íamos fazer com o PT, em que fomos fazer uma visita ao terreno logo a seguir às tempestades que houve aqui em Lisboa há cerca de um mês, e estávamos a trabalhar em parceria com a Plantar uma Árvore, que é também uma associação ambiental. O facto de nós, eu e o Miguel, que é o presidente da Plantar uma Árvore, termos ido à floresta, a Monsanto, ver o estado em que estava a quantidade de árvores, mais de 300 árvores caíram, que é brutal, árvores com muitos anos, e temos lançado um repto num dia no Facebook e pedirmos às pessoas para daí a 2 dias, quem quisesse vir ajudar a limpar a floresta, vieram. E vieram 130 pessoas. E, portanto, é fascinante, de facto, o mundo, esta era digital, porque tem um impacto, não ainda, talvez, em termos financeiros, de dinheiro, de poder angariar como ferramenta de angariar fundos, mas tempo é dinheiro e, portanto, no fundo, acaba sempre por ser de chegarmos lá a angariar, não é? Há cada vez mais registros de que as gerações mais novas são generosas, ajudam. Corroboro estas ideias do Facebook, sim senhora, e gostaria de saber a vossa experiência com crowdfunding. Eu estou muito fascinada com esta ferramenta e principalmente quando há pessoas de 20 anos que chegam ao pé de mim e que me dizem que assim sim, vamos ajudar. Pessoas que têm que contar cada tostão para comer no dia-a-dia, estudantes. Crowdfunding, alguém já está a fazer na sua organização, tem projetos de crowdfunding, ótimo. Portanto, eu olho para estas gerações e a minha experiência, aquilo que eu vejo é que sim, que as pessoas mais novas começam a ver que isto é algo que faz parte das suas vidas, o ajudar, e podem ajudar e querem-no fazer. Ainda relativamente àquilo que nós vamos ser, e já agora novamente, e aqui como é que também me posiciono muito mais como académica, dizer que a maior parte dos estudos dizem claramente, e são vários estudos feitos em várias partes do mundo, que um dos fatores que mais impulsiona alguém a ser hoje, enquanto adulto, ser uma pessoa voluntária que faz donativos, é a educação que teve e é a cultura que traz do seu seio familiar. Este é um dos fatores mais preponderantes. Portanto, se nós conseguirmos educar as pessoas hoje a serem mesmo voluntárias, a ajudarem gente nova, seguramente, quase de certeza que vão ser essas as pessoas generosas no futuro. Obrigado. Agradeço uma vez mais aos intervenientes e a todos vocês que se deslocaram aqui ao ISCTE e damos por encerrada a sessão. Obrigadíssimo.